Olá, amadinhos! Tudo bem? Vamos lá para a nossa revisão, aula 27.2. Falando sobre o que, amadinho? Sobre o texto literário e não literário, tá certo? Como que você consegue diferenciar o texto literário do não literário? Lembrando, literatura, arte de quem? Das palavras, ó. Você vai interpretar, ó, vários significados, várias interpretações, dependendo de cada leitor. E o texto não literário vai fazer uso de quê? Da linguagem denotativa, sentido real da palavra, tá certo? Só vai te dar uma interpretação em comum para todos. Beleza? Então vamos lá? Começando então a nossa revisão, né, de conteúdo. Texto literário, nós teremos o que? A função poética, a função estética, a estrutura, né, da poesia, tá certo? Texto literário é o que manifesta uma ideia escrita em linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor, tá certo? O texto, quando fala assim, vai ter aquela linguagem expressiva, né? Emotiva. Você vai identificar o quê? A subjetividade, o eu, tá bom? A emoção. Dentro de um estilo próprio de quem? De cada escritor. Não esquecendo, ó. Texto literário, dentro de um estilo próprio de cada escritor. Texto literário nós temos, ó, as características de emocionar, sensibilizar, a ficção, que é a recriação da realidade, a linguagem poética, linguagem ambígua e a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, tá certo? Vai usar palavras dando, assim, vários significados, várias interpretações, tá certo? E o texto não literário? O foco dele é informar, objetivo, né? Vai fazer uso da função referencial. A linguagem vai ser impessoal. É isso aí. Então, ênfase em quê? No conteúdo. Então, nós temos aqui na linguagem, no texto não literário, a linguagem denotativa, realidade apenas traduzida, linguagem objetiva, informar, explicar. Quando fala linguagem objetiva, qual é a função? De passar informação. Por quê? Lembra lá dando ênfase no conteúdo? É isso que é importante. ênfase na mensagem. Tá bom? Todas as pessoas, todos os leitores terão a mesma informação. Vai fazer uso, ó, olha só, terceira pessoa do plural. Aí você vai notar o quê? Ó, o impessoal. Tá bom? A linguagem não literária dispensa recursos estilísticos, como as figuras de linguagem, que podem prejudicar a compreensão do discurso. Já na linguagem literária, vai fazer uso dos recursos estilísticos, tá bom? O importante é passar, né, emoção. Qual a diferença? Nós temos aqui, no literário, função estética, expressão da realidade interior do autor, permite várias leituras, linguagem conotativa e polissêmica, utiliza figuras de linguagem, o autor pretende criar uma obra de arte, não pretende formar, mas recria a realidade. E o não literário, função utilitária, ênfase no conteúdo, linguagem objetiva, realidades apenas traduzida, explicar. O objetivo é informar o leitor. Certinho? Pronto, amadinho. Agora você nunca mais vai esquecer quando que o texto é literário e não literário. Tá certo? Daqui a pouco, retorno para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá!
Olá, amados! Ó, rapidão, a Madinha chegou. Vamos lá para o nosso grande momento do Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Começando com a nossa primeira questão. De olho na tela. Temos aqui o seguinte. A expressão sublinhada em não temos motivo nenhum para abrir mão deles. É um exemplo de linguagem A, padrão, B, regional, C, pejorativa, D, conotativa e denotativa. É a mesma coisa assim, amadinha. Você está numa situação, está brincando lá, eu não vou abrir mão da minha vez. Abrir mão. E se abrir mão? O que quer dizer? Como que você interpreta? E aí? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito, amadinho, na linguagem conotativa. Não quer dizer abre mão, ou seja, que você não vai ceder a sua vez. Tá certo? É isso. Abre mão, ó. Abre mão. Não é abrir a mão literalmente, não. Tá? Então, por isso que é a linguagem que é conotativa, a linguagem figurada. Vamos para a questão 2, amadinhos. Aqui nós vamos ler esse trecho e depois você vai responder a questão. Ó, esse texto é de Ziraldo, Futuro do Livro. É a palavra que identifica o ser humano. É ela seu substrato que possibilitou a convivência humana e a comunicação total entre os seres dotados de inteligência. Ela é a menor partícula do entendimento das coisas. A palavra é um átomo da alma. Agora lá, o comando da questão aqui, ó. Com base no conceito de linguagem e nos dizeres de Ziraldo, deduz-se que o homem é um ser exclusivamente social e assemelha-se aos outros seres que vive reunido pela capacidade de julgar e discernir, estabelecendo regras para a vida em sociedade. B, há necessidade de linguagem para que o homem possa se comunicar com outros e juntos estabelecerem um código de vida em comum. C, a linguagem capacidade comunicativa somente dos seres humanos constrói vínculos e possibilita a transmissão de culturas. D, a linguagem é apenas instrumento de comunicação e a linguagem não é uma forma de interação com os outros. Então, o que nós temos aqui? Qual era a pergunta? Ó, com base no conceito de linguagem, ó, linguagem é a palavra que identifica o ser humano. Ela é o seu substrato que possibilitou a convivência humana e a comunicação total entre os seres dotados de inteligência. Ela é a menor partícula do entendimento das coisas. A palavra é o átomo da alma. Com base nesse conceito, no dizer de Ziraldo, deduz-se o quê? A, B, C, D ou E, amadinho, ó. Letra B, há necessidade de linguagem para que o homem possa se comunicar com os outros, não é isso? Juntos estabelecerem um código de vida em comum. Gabarito B. Questão 3. Nós temos aqui estação. É um verbete de dicionário. Do latim stationis, substantivo feminino. Primeiro significado. Cada um dos 4 períodos do ano que constam de 3 meses, dos quais 2 começam nos solstícios e nos 2 nos equinícios, e que se distingue entre si pelas características climáticas. Primavera, verão, outono, inverno. 2. Centro transmissor de rádio e televisão. 3. Local escolhido para determinar a pesquisa ou observação para se colocar um marco ou uma baliza.
Considerando a leitura do texto acima, assinale a opção correta. Olha bem. Vamos lá. A. As ideias apresentadas apresentam características tanto denotativas quanto conotativas, caracterizando-se como texto criativo rico em sentidos. B. Palavras apresentam sentidos carregados de valores afetivos e, por isso, caracterizam a linguagem conotativa. C. As ideias são literalmente conotativas, o que se pode observar apenas pelas definições das características climáticas do ano. D. Para caracterizar o termo estação, o escritor utilizou termos exatos precisos. Nesse caso, escreveu um texto denotativo. E o texto apresenta a linguagem plurissignificativa, ao informar o significado das palavras da estação. Então, você viu aqui, né? Olha só, é um verbete, né, do dicionário, está explicando a palavra estação. Qual o primeiro significado de estação? Ó, que é o quê? Faz parte do 4º período do ano, não é isso? Aí depois, que é um centro transmissor de rádio ou televisão, estação. Ou o terceiro, que é o local escolhido para o quê? Para determinada pesquisa ou observação para se colocar um marco ou uma baliza. Qual é a correta? Será que aqui está dando, quando eu falo estação, vários significados? Se eu falar estação, a pessoa vai entender outras coisas dessa possibilidade? Está fazendo uso da da linguagem figurada? Não, né, Amadinho? Não é a conotativa. Então, você já sabe que a letra B já está eliminada. A letra A também está eliminada. Tá certo? Aí a letra C também, como eu já falei que da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, também já fica eliminada, a, B, C, ok? Aí, e a E, elimina porque a questão, o texto apresenta linguagem plurissignificativa, você está dizendo que não, já está dizendo conotativa, que dá para a oportunidade de você interpretar de várias maneiras. Tá certo? Não é assim? Então, ó, qual é o gabarito, amada? É a letra D, né? Para caracterizar o quê? O termo estação, o escritor utilizou termos exatos, tá? Precisos, né? Nesse caso, escreveu um texto denotativo, né? Eu falei verbete de dicionário? Então, pronto, denotativo, tá? Vamos lá. Questão 4. Os textos a seguir foram escritos por Manuel Bandeira, poeta brasileiro do século XX. Aí nós temos o seguinte. Olha bem aqui, ó. Poema de Finados. Manuel Bandeira do século XIX. No século XX, mas lá no início. Poema de Finados. Amanhã, que é dia dos mortos, vai ao cemitério. Vai e procura entre a sepultura de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas. Ajoelha e reza uma oração. Não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri. Pois nada quero, nada espero. Em verdade, estou morto ali. Texto 2. Toda fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partiste, perdi de toda a alegria. Fiquei triste, triste, triste. Nunca dantes me sentira tão desinfeliz assim. É que ando dentro da vida, sem vida dentro de mim. Vamos lá, o comando da questão. Levando em consideração a linguagem e as ideias dos textos apresentados, assinale a opção correta. Ó, lembrando que é a opção correta. A. Ambos os textos
são literários. O poeta, por meio de uma linguagem figurada, realiza uma mensagem objetiva da realidade. B. Esses textos de bandeira levam em consideração apenas o plano da informação. Transmite de modo denotativo informações a respeito do escritor. C. A mensagem e a linguagem desses dois textos são semelhantes. Expressa vida quase inútil, provocada pela perda de alguém por meio de uma linguagem não habitual. D. O segundo texto, apenas o segundo texto, pode ser considerado literário, porque no primeiro não há preocupação com a maneira de dizer, mas apenas com o conteúdo. Isso daí já está descartado. E o texto deconotativo, exemplificando pelo poema de Finada, apresenta uma leitura complexa e difícil o texto denotativo. A exemplo de toada geralmente é fácil, já que é escrito pelos leitores mais apressados e sedentos de informação. Então, amadinho, essa daqui também já está eliminada. Nós temos aqui A, B, C, A, B, C. Qual que você vai eliminar? Né? Mas só que preste atenção. Ele quer o quê? Levando em consideração a linguagem e as ideias dos textos apresentados. Assinalar a opção correta. A, B, C, D ou E, nós já temos aqui o gabarito, que é a letra C, né? A mensagem e a linguagem desses dois textos são semelhantes. Expressa uma vida quase inútil, provocada pela perda de alguém por meio de uma linguagem não habitual. Gabarito, letra C. Vamos aqui, então, para o nosso treino, momento treineiro, que é o Se Liga no Enem. Nós temos aqui a razão de um ser Guarani Kaiowá. Vamos lá. Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos, olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo, sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem. O respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas ultrapassadas de progresso. Comando da questão. Considerando as informações abordadas no texto ao iniciá-lo, com a expressão na verdade, o autor tem como objetivo principal a. Expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas civilizadas. B. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto. C. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e, por isso, sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos. D. Usar a conhecida oposição entre o moderno e o antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil. E apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil para defender o caráter desses povos como civilizações e contraposição a visões preconcebidas. A, B, C, D ou E, amados? Vamos lá? Gabarito, letra E, né? Apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil, para defender o caráter desses povos como civilizações em contraposição e visões preconcebidas. Valeu! Parabéns a todos que conseguiram gabaritar. Vamos ao clube de leitura. Lembrando que nós temos aqui, ó, Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Beleza? Valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade, típica da Idade Moderna. A obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Belezinha?
Vamos lá. Estou aguardando as fotos. Fotos, amadinhos. Caprichem. Vamos ao pensamento do dia. Buscar conhecimento é uma porta que se abre. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Vamos buscar conhecimento. Beleza? Chegamos ao final da nossa aula, amadinho. Olha só. Acabou. Vamos lá. Então, professores presenciais, estou aguardando as fotos dos amadinhos, tá certo? Para o nosso clube de leitura, que já está chegando a data, tá certo? Conto com vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.